iniciar com a professora Michele, né? Ela é pedagoga, especialista, pedagogia. Então, ela vai fazer uma atividade com vocês. Eu espero realmente que vocês tenham trazido algumas imagens para a gente estar, vamos dizer assim, aprimorando, né, essa oficina com vocês. Eu passo a palavra à professora Michele. Fique com a palavra, por favor. Olá, gente, boa noite a todos. Prazer, estamos aqui nesse momento. Vamos iniciar a nossa oficina, né, com temas de mobilidade urbana e participação popular. Então, para a gente iniciar, a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente pensa, a nossa percepção em relação à mobilidade, tá? Eu sou pedagoga, eu sou da área da engenharia, né, eu não tenho aprofundado esse conceito, mas acredito que, como educadora, a gente consiga instigar essa reflexão sobre essa temática para a gente conseguir, no decorrer das próximas oficinas, para vocês aprofundarem melhor ainda, né, esse conceito, que vai ajudar, auxiliar vocês nesse processo da realização desse trabalho que vocês vão ter até o final do curso, que vocês vão ter que fazer, né, um planejamento de um plano, né, para a cidade, né, sobre mobilidade urbana. Bem, vamos lá. Vai colocar o slide? A senhora vai colocar aí, professora Maria? Vou sim. Só um minutinho, já vou. Já abri-lo, aí você me diz. Sim. Tá. Bem, gente, a nossa apresentação é um formato de oficina, tá? Oficina, a gente interage o tempo todo, tá? Não é apenas Ok. Vocês não vão apenas me ouvir falar, a gente vai querer muito mais ouvir vocês, tá? Então, por favor, vamos falar bastante, tá? Então, tá aqui o nosso tema, né? O projeto Cidade para Todos. Então, hoje falamos de mobilidade urbana e participação popular. Bem, pode ir adiante, professor. Bem, eu vou começar aqui mostrando algumas imagens e depois a gente vai abrir para vocês mostrarem o que vocês conseguiram, né? Se alguém conseguiu tirar uma foto, como foi solicitado, né? Para a gente conversar. Teve uma pessoa que me mandou, demais, acredito que possa também compartilhar a tela, né? Para a gente estar conversando. Bem, pensando sobre mobilidade urbana, né? O que a gente pensa quando a gente pensa em mobilidade urbana? Eu trouxe algumas imagens aqui pesquisadas para a gente refletir um pouquinho, tá? E eu gostaria muito da participação de vocês. Nessa primeira imagem aqui, é uma imagem lá de Coraci, é um lugar que eu ando bastante, eu trabalho lá, eu vivo na rotina de Coraci Outeiro, conheço essa região. O que a gente pode observar aqui nessa imagem? Será que essa situação, esse ambiente está proporcionando uma boa mobilidade para essa pessoa? Para as pessoas que moram, que precisam passar por esse lugar? Algum colega pode falar, comentar a imagem? Tem alguém que queira comentar a imagem? Bom, boa noite. Isso aí é um exemplo clássico, né, das prioridades invertidas que a gente tem, né? A pedestre está tendo que andar pelo que seria uma faixa de estacionamento porque não tem a infraestrutura adequada para o pedestre, né, nessa situação. Eu acredito que seja uma realidade que a gente veja bastante, vivencie bastante. Boa noite. Fique à vontade, pode falar. É assim, essa imagem realmente é assim, onde apresenta essa pessoa na calçada, realmente, nós queremos falar que, quando se fala de mobilidade, né, urbana, a gente quer, todo um contexto, né, que não é só não pensar só no trânsito, no ônibus, coletivo, essas coisas todinhas, mas sim na pessoa humana, né, porque ela precisa ter essa acessibilidade de se mover de um canto para outro, né, e existe espaço que você não tem condição, as calçadas são ocupadas, essa aí até que nem tanto, né? Mas a gente vê que as calçadas, onde as pessoas poderiam estar, ter espaço livre para conduzir de um espaço para outro, hoje é muito difícil aqui, em Belém, mesmo no próprio Coraci, né, que eu conheço também,
Então, essa é uma maneira de mobilidade, como ela está se movendo aí, né, que apresenta essa foto aí, ela está andando, ela está caminhando, é um tipo de mobilidade, né, que nem todo espaço apresenta um espaço livre que a pessoa possa andar, possa correr. Correto. Bem, bora avançar para a próxima, então, imagem. Tem uma cena típica, né? Que acho que quem vive em cidade grande sempre passa, né? Alguém pode comentar a imagem? O que é que tem a ver com mobilidade essa imagem? É o trânsito, né? O trânsito que é insustentável todos os dias. Quem tem que trabalhar, sair da sua casa. Então, ela requer todo um complexo para quem vai trabalhar para a área de saúde, para a educação, para a escola, para o seu trabalho, na verdade, né? E que tem uma dificuldade, chega atrasado, o patrão não tem esse entendimento, né? Que ele está preso no trânsito, né? A cidade não foi planejada, né? Ela melhorou um pouco, muito, quase que insignificante, né? Com o governo, com pessoas que passaram por aí pela mobilidade urbana, na secretaria executiva, que já deu uma refrega bem pequena, mas nós sofremos todos os dias com esse trânsito insustentável, né? Que todo dia, principalmente no horário de pico, você não sabe, você não sai do lugar, você passa a mão na cabeça, você sua, você fica numa situação de estresse. Nesse caso da foto, né, a gente não tem nenhum caso de mobilidade, a gente tem um caso de imobilidade, que está tudo parado aí. Verdade. Mas, por exemplo, falando da minha ida e volta da UFPA, normalmente a gente perde, às vezes, mais tempo no trânsito do que assistindo aula, por exemplo. Então, isso foi algo que o pessoal que enfrenta o trânsito, foi um ponto positivo para eles, a questão do home office, justamente por conta disso, porque tem colegas que demoram 2 horas para ir, 2 horas para voltar do trabalho, então, totaliza 4 horas, sendo que a jornada de trabalho deles é de 8 horas. Então, basicamente, eles passam metade do tempo de trabalho deles, proporcionalmente, né, dentro de um ônibus quente, como a nossa colega falou, suor, ansiedade, porque tem que chegar no horário, senão o teu patrão, como ela falou, não quer saber se tu tá lá, se tu chegou, o motivo que tu chegou atrasado, né? Então, a gente tem esse problema aqui, que a gente mora basicamente numa península, a gente só tem 3 rotas, no caso, só se transforma em uma rota, para sair e para voltar para Belém. Então, esse exemplo aí a gente enfrenta todo santo dia, praticamente. É uma cena muito interessante, eu vou entrar nisso, porque eu me lembrei de uma cena interessante lá em São Paulo. Eu cheguei na rodoviária do Tietê, 4h30 da tarde, e a USP... Ai, eu desliguei o microfone? Desliguei não, gente. Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Estamos ouvindo normalmente. Perfeito. E eu cheguei 4h30 da tarde no Tietê, a USP não é tão longe, e eu cheguei 8h30 da noite na USP. Peguei um ônibus, cheguei 8h30 da noite na USP, dentro de um ônibus de uma... É interminável a quantidade de carros. Então, eu cheguei umas 4h30, peguei o ônibus em torno de umas 10:45 e cheguei 8h30 na USP, que seria lá do outro lado, 8h30. Quer dizer, eu me lembrei, quando eu vi a foto, eu me lembrei. É improdutivo isso, completamente improdutivo e desgastante, né? E muito desgastante. Professora, posso até usar um exemplo prático de mim mesmo. Qual foi? Eu sou corredor de longas distâncias. Então, eu já saí daqui da Pedreira até o Mangueirão, dá 7 quilômetros. Então, eu literalmente cheguei antes do ônibus, porque o ônibus ficou preso nesse engarrafamento do Almirante. Então, eu saí de casa, aí eu moro aqui perto do Nazaré da Duque.
Então, eu peguei a Duque, Protásio, Júlio César, Almirante, Augusto Montenegro, Mangueirão. Um treino muito legal na época. Só que a gente comprovou empiricamente que correndo, literalmente, é mais rápido do que ir no ônibus naquele horário, que é o horário do pico, né? De 6, 7 da noite. Que era um treino que eu tinha que fazer e aproveitei para fazer uma pesquisa, uma pesquisa sobre a mobilidade em Belém. Então, ou seja, cara, isso aí cara, assim, é meio complicado de aceitar, né? Já pensou tu a pé e de graça, né? Aí tu ainda paga um transporte aí, R$3,70 em 10 dias, R$27. No mês aí vai para casa dos R$300. E para um serviço que não está de acordo com o que a gente espera. A Michelle está aí? Ou caiu a ligação? Caiu? Oi, sim? Posso passar outra? Estou ouvindo. Pronto. Sim. Só uma... Tá, Só também falar assim que é importante, além da gente analisar a imagem, mas também pensar o que poderia ser feito para melhorar essa situação, né? Que eu acho que o objetivo é a gente pensar em como melhorar essa questão, esses problemas que a gente identifica na mobilidade urbana, né? Bem, nós temos aqui uma imagem, é uma situação também que tem muito aqui na nossa cidade, né? Pessoas morando em cima de palafita. Como será que é a mobilidade para essas pessoas que moram nesse lugar? O que vocês acham? O que pode contribuir? Olá, pessoal, boa noite. Aqui fala Aurélio. Tudo bem? Estão me ouvindo? Sim, perfeito. Bem, pessoal, eu acho que é a primeira vez que eu estou falando. Eu venho acompanhando aqui o grupo, tá? Estou aqui quietinho, mas sempre acompanhando, tá? Então, realmente são muitos problemas aqui que nós temos na nossa cidade de Belém, né? E pela imagem você vê aqui que é o avanço, né? Da necessidade isso aqui, tá? As pessoas precisam morar, né? Então, infelizmente, por falta de recursos, né? As pessoas acabam ocupando algumas áreas e vão se distanciando dos grandes centros, né? Então, assim, o que eu observo em Belém, assim, eu fui e voltei para Belém várias vezes, né? Isso aí já se foram quase 25 anos. Eu observei que Belém sempre foi uma cidade que teve uma economia sempre muito centralizada, né? E as pessoas foram distanciando, porque o centro da cidade se tornou inviável, assim, para algumas pessoas com pouco recursos, né? Então, hoje, você vê aí as pessoas trabalham, estudam, tudo para um centro e tem que enfrentar esse trânsito, mas por conta desse deslocamento muito longo, né? Eu acho que essa demora da descentralização da economia acabou contribuindo muito para esse problema. Certo. Bem, vamos avançar, então, para a próxima. Um problema que a maioria das cidades sofre, né? Alagamento. Como fica a nossa mobilidade numa situação dessa? Quem quer contribuir com a gente? Boa noite. Bom, isso aí, como o professor Rui falou na primeira reunião, né, mobilidade é um tema muito transversal. E a foto anterior é um problema de infraestrutura urbana, né, problema, no caso aí específico, de drenagem urbana, que temos várias razões que explicam isso. A cidade tem, de modo geral, é construída em cotas muito baixas, né, então todo ponto baixo tem acúmulo de água, mas ainda assim poderíamos ter melhores soluções para esse problema. E a rua alagada desse jeito impede, né, o deslocamento das pessoas, dos veículos, e afeta negativamente a mobilidade urbana. Com certeza. Vamos ver a próxima. As nossas vias públicas, né? Algumas também com algumas situações de buracos. Alguém pode comentar?
Olha, eu falei para a gente ia precisar da contribuição de vocês. Aqui está numa troca de experiências. Aí eu já utilizo o exemplo lá da engenharia naval, dentro da FPA, antes da pavimentação da via. Por sinal, já está até tudo esburacado de novo. Mas era assim. Uns 2 anos atrás, quando eu fiz um semestre no mestrado naval, era muito complicado chegar lá. Por quê? Porque a gente andava cerca de, vamos dizer, arredondando meio quilômetro, desde lá do Poema até o prédio naval. Mas era horrível, que era só lama. Ou seja, tu já chegava lá cansado, porque tu ia patinando, chegava tudo sujo, sujava o laboratório todinho, que é como se fosse um galpão. E para voltar, era a mesma coisa, que na época não tinha aquela passarela atrás da fisioterapia aí. Se tinha, ela era também toda deteriorada. Então, às vezes a gente chegava atrasado na aula justamente porque a gente não conseguia andar aqueles 500 metros num tempo suficiente rápido para chegar lá dentro. Na volta a mesma coisa. Então, depois que foi pavimentado, esse tempo diminuiu muito. Tanto é que hoje em dia, do portão 3, que é onde fica o terminal, até o laboratório, são 15 minutos, mais ou menos, caminhando. Só que na época, quando não era pavimentado, só naquele pedaçozinho ali, a gente demorava, às vezes, meia hora, porque a gente ia praticamente patinando, né, na lama. Era algo bem complicado. Aí, além do andar em si, tinha sujeira, aí sujava o laboratório, sujava a sala de aula, sujava a ônibus, sujava a tua roupa, enfim, era um pesadelo. Melhorou agora, depois da pavimentação. E é um grande descaso das autoridades, principalmente nas áreas de baixa, como é que a gente diz, mais pobre, nas periferias. É muito triste a gente ver essa situação e quase a gente vê tudo asfaltadinho no centro da cidade, mas se você for olhar para as partes periféricas, você vê a situação gravíssima que nós, como contribuímos pagamos nossos impostos e não temos essa melhoria que nós deveríamos ter, né? É muito triste essa situação. Eu gostaria de contribuir falando com vocês sobre o seguinte, uma coisa que até acabou de falar, no centro da cidade é tudo asfaltadinho. O que acontece também, e isso aí é só um adendo para contribuir com refletir sobre essa situação, um aspecto aí que é importante, é que Belém, por ter uma grande parte de cota baixa, né, então, com isso, há uma necessidade, quando você vai fazer uma pavimentação, quando você vai fazer algum tipo de coisa assim, de você, em primeiro lugar, resolver a questão da drenagem, para onde vai a água, né? E Verdade. muitas obras foram feitas em Belém sem drenagem. Eu me lembro que tinha um prefeito, eu não lembro qual era, um dos últimos, um tempinho atrás, não faz muito tempo não, eu era viva já. Então, assim, vamos dizer, faz muito tempo, que asfaltava só o miolo da rua e não fazia meio fio. Então, o asfalto ficava só no miolo da rua. O meio fio não era feito, porque para fazer meio fio tinha que fazer drenagem. E obra de drenagem é cara e não é rápida. E não dá voto. Por quê? Porque é aquela obra que, pelo contrário, tem que escavar, meter tubo, né? Então, é uma coisa que para a população é antipático, porque depois ele vai... Se você fosse fazer a drenagem, você vai inaugurar o quê? Se está tudo embaixo da terra. Então, o que aconteceu? Em grande parte, essas áreas de periferia, principalmente, foram feitas obras eleitoreiras, obras em que se jogava asfalto em cima de terra e não se fazia, de fato, a infraestrutura necessária. Quer dizer, eu vou fazer a pavimentação de um determinado local, eu tenho que me preocupar inicialmente como é que eu vou fazer a drenagem. O sistema de drenagem ele é fundamental, tanto é fundamental que quando uma rua já tem o sistema de drenagem resolvido,
Asfaltar é rápido. Asfaltar é rápido. Agora, a drenagem é que é o problema. E aí você tem, por exemplo, conjuntos habitacionais aí, eu posso dizer com certeza, de asfalto de 3 centímetros de espessura em cima de terra. Naquele primeiro momento, a população fica super satisfeita, mas 6 meses depois, esse asfalto esfarinha e vira esses buracos, né? Essas coisas. Se vocês olharem essa figura aí, nessa lateral aí de vala, provavelmente quem fez essas valas foi a população. Você vê que tem uma parte mais alta, uma parte mais baixa. Então, não há em Belém, de fato, uma questão da infraestrutura, a preocupação com o sistema de drenagem. E isso não é só a obra da prefeitura em periferia. O caso da João Paulo é clássico. Tem que resolver um problema num canal lá, não sei aonde, só que para resolver esse problema nesse canal, como esse canal é no meio do mato, ninguém vai ver, né? A população fica ali achando que tem que resolver ali na João Paulo, e não é na João Paulo. É na própria, é lá para dentro, num canal que tem para o lado lá do Ariri Bolonha, do Bolonha, né? Do Bolonha, lá do Lago Bolonha. É um outro canal que tem. Então, assim, as obras, enquanto em Belém não houver um programa de infraestrutura que esqueça um pouquinho o caráter eleitoreiro e faça, de fato, um estudo de lençol freático, de lançamento, uma organização, porque parece que tudo é desorganizado. Por exemplo, tem conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida, que quando foi construído, começou a alagar toda a invasão do entorno, que é o caso da Arthur Bernardes, aquele viver Pratinha. Ele começou, fizeram ele lá, drenaram bonito, bacaninha, só que o entorno, que era a invasão ali na Arthur Bernardes, coisa que não enchia, passou a virar rio. Por quê? Porque resolveu o problema no conjunto, mas jogou toda a água para dentro da invasão. Então, é assim, parece assim que vai jogando o sujo para debaixo do tapete. Agora, a pressão da população em cima disso é muito grande, porque eles querem que resolva o problema, mas querem rápido, né? E você explicar que uma rua não pode ser asfaltada porque não tem sistema de drenagem, eu posso dizer porque é sentir na pele, as pessoas não entendem. Mas, de fato, é uma responsabilidade da prefeitura, né? Trabalhar a cidade em cima do estudo das suas águas, definir para onde vai escorrer essa água, só asfaltar quando você tiver realmente o sistema de drenagem realizado. Então, eu estou colocando isso aí apenas como um adendo de discussão, tá? É importante, né? Nós não temos esses conhecimentos, né? Vamos lá para a próxima imagem. Assim, eu quero dizer, estou assim, informada, como eu sou do movimento da moradia, eu vejo essa questão muito agravado, né? Da questão das ocupações, da questão das obras que são feitas, que necessitam, algumas obras antigas foram feitas sem esses estudos, para fazer esse estudo de infraestrutura, né? E o povo, nós temos que ter essa consciência de estar acompanhando todo esse trabalho, e isso não acontece. Às vezes até escondem, porque existe desvio de verba, uma série de coisas que não quer que a gente tome conhecimento, a gente sabe disso aí, entendeu? E a questão que a nossa cidade, né, ela é cercada de canal. Aonde tu anda, nos bairros que tu anda, é difícil o bairro que não tem canal. Então, a Maísa colocou ainda agora aí que as pessoas têm a questão das ocupações, que as pessoas invadem sobre canais, sobre igarapé, e aí enche de uma porção de coisa velha, entulho, e acaba assoreando, ficando o rio todo tapado. Aí é isso que acontece. Quando ela fala do João Paulo, lá da João Paulo, é uma coisa crítica de muitos anos. Não é não é nesse prefeito que saiu, né, no prefeito que vai entrar, como ele já teve também, e que ele não deu solução, porque é uma questão que fica escondida e ninguém sabe da solução. O povo quer, né? Mas precisa de um estudo mais relevante, tá? Mobilidade sustentável, essa questão aqui de não agredir os canais,
né? Os lagos que tem, já mataram muito, tá? É uma questão de infraestrutura municipal e regional. E aí tem a questão da crise de que eu faço, só eu que fez o ciúme do poder, né? Não, é eu que fiz. Eu vi agora aqui, ela falou da questão política, agora eu moro no Tenoné, a Zé acabou de falar ainda agora aí também, mora onde eu moro, e a questão de que não é eu que vou fazer. Um botava a placa, outro tirava, aquela confusão, e, na verdade, aqui a gente tem problema também de canais. Eu vejo que a Universidade Federal do Pará, ela trabalha muito a questão do canal do Tucunduba, o canal de lá que fica aí por perto do Tucunduba, tem do UNA, mas para cá, para esse lado, não é estudado. A universidade ainda não fez esse trabalho para cá conosco, né? Verdade. Com a questão dos canais. Né? Não, eu ainda não vi, inclusive eu mandei uma vez, mandei um documento para um órgão que tem aí, mas até hoje eu não recebi nenhuma resposta. Eu queria vir com o povo, discutir, ver essas questões aí, porque nós temos que ter também essa consciência, nós temos que ter esse conhecimento, o que é necessário para fazer, né? Para que realmente venha a ser trabalhado todo um planejamento sustentável de mobilidade urbana, da questão da infraestrutura. Olha, ali, por exemplo, aqui no Tenoné, já aconteceu, por exemplo, na rua Laranjeira, que eu me lembro que foi no governo do Selmar, o morador queria que fosse asfaltada. Fizeram uma reunião, inclusive como liderança, e outras pessoas que foram. Gente, não pode, não tem tubulação, não tem infraestrutura, não tem nada. Mas nós queremos asfalto. O que aconteceu? Botaram asfalto, com 6 meses estava cheio de buraco de novo. Né? Então, tem que ser todo um trabalho técnico, toda uma conscientização de ir trabalhar nas bases com os moradores, para ele entender, pelo menos se nem todos, mas os que se interessam a entender isso aí. Né? Na questão da infraestrutura, para que a gente tenha assim, uma rua asfaltada ou drenada de boa qualidade, porque isso também vai atingir o quê? A nossa saúde, né? Nosso ir e vir de todos os dias para o nosso trabalho. Chega esse tempo de chuva, é gritante a situação que a gente fica alagado. Então, essa questão... Diga. Mas é por isso que a nossa luta aqui... Oi. É por isso que nós estamos convivendo com essa luta. Não sei se vocês viram na televisão, que nós estamos justamente reivindicando aqui no nosso bairro, porque nesse lado, principalmente daqui do Porto Laranjeira, não sei se tu viu, a gente está essa semana numa luta só, porque está intrafegável a rua que a gente vive. Então, a gente está na luta, entendeu? A gente está correndo atrás. Não é fácil, é super difícil. A gente deixa nossos afazeres, passa fome na rua, entendeu? Para a gente correr atrás de benefícios para cá. E é muito difícil, a luta está muito grande, está feia a nossa situação aqui, entendeu? Isso daqui não é só aqui, é toda praticamente a parte periférica de Belém, entendeu? Que não é olhada. Esse que é que as autoridades, infelizmente, nos deixam a desejar. Essas situações assim, né? Verdade. Verdade. Eu conheço a situação do Porto de Laranjeira e sei como vocês sofrem demais lá. A gente já fez documento, mandou para a prefeitura, os moradores mesmo já foram para o Ministério Público, né, Zé? Foi para o Ministério Público. É verdade. E não deram nenhuma resposta para nós, porque eu me incluo lá também. Né? É verdade. Eu tenho mais unidade lá. É verdade. É verdade. Tá certo. É isso mesmo. Olha só, vamos só analisar essa próxima imagem agora. Eu acho que é anterior. Tá, pode ser. Tá. Eu só queria observar aqui nessa imagem também a situação, por exemplo, se você observar a calçada, tem carro estacionado na calçada, impedindo a passagem das pessoas, né? Que, assim, tem também situações que não é só de infraestrutura, mas também tem situações do nosso próprio comportamento, né? Que a gente pode, acredito que modificar e ajudar a mobilidade de todos. A gente pode fazer a nossa parte também, né? Bora ver a próxima imagem.
Aqui nós vemos também uma situação de calçadas bem praticamente não existentes, né? Dificultando a mobilidade de quem está a pé, de pedestres, né? Alguém quer comentar alguma coisa? A gente pode passar para a próxima. Essa situação toda essa que a gente já está se falando, a gente conhece, né? A gente conhece e também o comportamento humano, né? Mas por conta de que ele também, no conhecimento, ele precisa estar embasado disso aí para poder estar discutindo isso aí, né? Com certeza. Vamos ver só mais uma aqui, eu já vou abrir para quem tiver foto também para apresentar. Só uma questão aqui, calçada cheia de lixo, né? Lixo é um problema. Se faz o descarte irregular, né? É um problema coleta, enfim. Também é um problema de conscientização da população. São pessoas que, sinceramente, são desinformadas, não procuram ver, não procuram o bem-estar de todos. Entendeu? É gente que não está nem aí, vai, joga, não tem assim uma noção das coisas. A população também, ela contribui muito para essa situação, não é só as autoridades, mas também a população em si também, desinformada, contribui muito jogando lixo na rua, por isso que entope bueiros, e assim vai, entendeu? A população também tem um bocado de erro nessas situações. Alguém tem alguma foto que queira apresentar, que tirou? Eu fiz uma foto. Eu tenho foto, mas eu não consegui mandar. Eu também, não consegui. Pode abrir aí mesmo no seu computador para nós. É só pedir para eu sair aqui e você já pode abrir. Ai. Não sei. Saí, agora que eu vou entrar. Ainda tá sem voz, teu aí. Entendeu? Posso sair aqui para alguém entrar? Alguém quer apresentar alguma foto, gente? Uma foto? Eu não sei enviar a foto. Eu tentei enviar para o Zoom, mas não consegui. Eu mandei para o grupo do WhatsApp. Eu mandei uma para o grupo do WhatsApp também. Assim, uma proposta, ao invés de apresentar a foto e falar, a pessoa não poderia só falar a respeito do que está acontecendo, em vez de mostrar a foto em si? Tá, agora fazer o seguinte, eu estava com a proposta também de pedir a vocês, quem quiser, né, participar, fazer um relato, uma experiência, onde considera que a dificuldade de mobilidade tenha trazido algum prejuízo para você. Em algum momento, você teve algum prejuízo decorrente à dificuldade de mobilidade? Alguém tem algum relato que possa fazer, queira contribuir? Olha, assim, a foto que eu enviei está no grupo, né? Não consegui mandar aí para a nossa reunião. E eu apresentei uma foto do trânsito, na verdade, a mobilidade humana e o trânsito todo misturado, barraca no meio da rua quase, e a gente sabe que quando a gente pega ônibus coletivo, a gente fica horas preso. É típico de um local aqui dentro do Tenoné, que é horrível, sabe? Tem acidente, as pessoas não respeitam o local, o espaço do pedestre, da mobilização do pedestre, eles põem barraca em cima, os próprios comerciantes fazem isso, o carro quer passar não pode, o pessoal avança no meio da rua, muito complicado a gente aqui dentro do Tenoné, do bairro Tenoné, mais especificamente na quinta linha com a Lacide Nunes. É estressante. Ninguém respeita ninguém.
entendeu? É horrível. As calçadas são ocupadas pelos comerciantes, carro de mão, uma série de coisas. Essa última foto aí, esse muro que está cheio de lixo, é o muro da Tramontina. Essa foto é da Estrada do Outeiro. A prefeitura, ela manda o carro do entulho retirar toda semana, mas a população que joga esse lixo aí. A foto que eu tirei é da feira da 8 de maio. Está mostrando moto, pessoas, bicicleta, barraca no meio da rua. Uma agonia só. Mais alguém quer contribuir, gente? A gente vai... Não? Encerramos por aqui a primeira parte, então, professora Marilza. Eu quero contribuir já dando prosseguimento para o que eu vou discutir com vocês. Fazendo um apanhado disso tudo que foi mostrado pela professora Michele, a gente poderia entrar na questão do plano diretor de Belém. A Lei 8.655, de 30 de julho de 2008. Eu acho assim, primordial, já que é uma capacitação do qual vocês têm que ter conhecimento de leis, de resoluções, de portarias. Então, eu acho importantíssimo, quando ele fala no título 1 das disposições preliminares, ele coloca, assim, uma coisa... Não, desculpa, gente. Ele fala dos princípios fundamentais. Eu achei muito interessante, que eu acho que tem tudo a ver com o que ela mostrou e a realidade, que não bate com aquilo que diz aqui. Diz assim, artigo 3º, é a Lei 8.655 do Plano Diretor, né? Aí diz assim, são princípios fundamentais para a execução da política urbana do município de Belém. 1. Função social da cidade, que compreende os direitos à terra urbanizada, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura, a serviços públicos, ao transporte coletivo, à mobilidade e acessibilidade, ao emprego, trabalho e renda, à assistência social, bem como aos espaços públicos e ao patrimônio ambiental e cultural do município. Vocês acham que cabe essas fotos aqui? Cabe, sim. Aonde caberia? Com certeza. Tudo não, você, essas nós fotos... Pode falar, fica à vontade. Tá. Quem está falando é? Elza. Quem? Elza. Maria Elza. Maria Elza. Pode falar, Maria Elza, pode falar. Cabe sim, porque, assim, você acabou de falar do plano diretor, né? Poucas pessoas discutem e participam do plano diretor. Está aí grande entrave, entendeu? Tem a lei, beleza, tem a lei, mas poucas pessoas participam do plano diretor. Né? Eu não sei se é por questão da questão técnica, de divulgar, de mobilizar as pessoas para participar e dizer o que ele quer para o seu bairro, para a sua cidade. Né? Muito interessante o plano diretor. O plano diretor, ele é um instrumento, né, esta lei aí, que a gente pode, com certeza, mudar a história do seu bairro, pode modificar, pode colocar o que a população acha melhor, tudo dentro de uma questão técnica, né, de infraestrutura. Com certeza, cabe sim. Você participou do plano diretor, Maria Elza? Olha, eu participei do plano diretor, eu acho que em 2000, eu não estou esquecida se foi 2018, do plano diretor. Eu, inclusive, fizemos um desenho, eu me lembro muito bem que eu fui para Icoraci, né? E participei desse plano diretor. A gente desenhou o que a gente queria, se tinha escola, se não tinha, se tinha calçada. E eu me lembro muito bem que eu fiz um desenho. Não sei nem se eu tenho um desenho ainda, que eu tirei uma cópia, entendeu? Porque eu sempre guardo essas coisas quando eu participo. E eu participei porque eu gosto de participar disso, eu tenho que estar por dentro, porque, como por ser uma liderança, e quando eu tenho oportunidade de informar para o povo, convidar o povo, tá? Eu me lembro que a questão do plano diretor, eu me lembro que teve um do plano diretor. Não, a Maísa foi discutir mobilidade. E eu fui participar, foi poucos os momentos que não fui. E que eu pude arrastar comigo, eu levei. Porque o povo tem que entender, né, que o plano diretor é onde você vai discutir a melhoria do lugar onde você mora.
né? Vai discutir, senão o pessoal prova o que ele quer. Não que o povo acha que é o melhor para a sua localidade, para o seu bairro, para a sua cidade, né? Bom, ele tem que ser aprovado alguma coisa no plano diretor, mas se eu não estou lá para me dizer, olha, não, eu não gostei disso, isso aqui está errado, essa calçada não é aqui, tem que ser aqui, entendeu? Eu acho que é interessante nessa lei do plano diretor que verdadeiramente a população participe. E não acontece isso, é muito difícil. Eu me lembro que eu participei, acho que desde o primeiro plano diretor aqui em Belém, eu morava ainda lá para o lado do Juruna, por ali, quando tinha plano diretor, e eu participava, entendeu? E tem coisas que quando a gente discute que não tem. Hein? Maria Elza, eu estou perguntando para você, porque Maria Elza, estou perguntando para você porque você está, né, dialogando sobre essa questão do plano diretor. E aí, você fiscalizou? Você teve condições de fiscalizar como população, como comunidade, se a obra estava sendo feita? Ou você só participou do plano? Olha, não, a gente fiscaliza, mas é como eu estou te falando. Por exemplo, eu fiscalizei. Onde às vezes até me chamaram que eu estava denunciando o governo, estava falando mal do governo. Não era questão de estar falando mal do governo, mas é questão de que eu sabia o que foi discutido lá e que pude questionar algumas coisas, tu entendeu? Que não estava certo. Por exemplo, eu questiono, por exemplo, agora no governo do Zenaldo, foi discutido que ele faria toda a infraestrutura do BRT, e não aconteceu isso. Não aconteceu isso. E eu falei, gente, nós temos que ir para a discussão com o prefeito, nós temos que ir para a discussão com os técnicos, para dizer que não está certo. Foi feito um pedaço lindo e maravilhoso até ali na entrada do shopping. O resto para cá não aconteceu. Entendeu? Então, existem 2, 3 pessoas, mas é preciso que o resto da população tem que fiscalizar, tem que abrir a boca, tem que falar. Então, olha, parte do princípio de que a gente precisa conhecer a lei e se a gente tem... e se a gente pode participar da elaboração dessa lei, melhor ainda, né? Tenhamos conhecimento e que participemos e que fiscalizemos também, certo? Então, assim inicia a nossa discussão sobre a participação. O que eu posso fazer enquanto participação? Primeiro, eu preciso saber o que é participação. Como é que é? O que é participação, né? Porque se eu for falar a participação lá do século, sei lá, 18, 19, participação é uma coisa. Se eu falar do início do século XX, participação é outra coisa, né? Então, participação, ela tem a ver com a situação e com o momento e com a época, né? E essa época que nós temos imensos veículos, principalmente de forma online, para a gente estar, né, discutindo e solicitando obras, tem vários veículos, né, veículos mesmo para a comunidade estar acessando. Eu começo o meu trabalho, a parte que nós eu e a Michele, eu começo falando sobre participação. Pode falar, Maria Elza. Você quer falar? Pode falar. Eu, por exemplo, estou falando uma coisa da questão da participação aí, né? Eu participei, como também coloquei nos grupos daqui do bairro, que eles era o momento e a vez deles participarem, discutir, botar sua opinião, porque foi aberto, né? Pela agência de Belém, foi aberto o canal para o pessoal discutir, colocar sua opinião, dizer o que ele queria. E aí, a parte do que eu participei, do que eu entendi, do que eu contribuí lá, eu coloquei aqui para o pessoal do bairro, né? Botei, mas o pessoal não deram muita trela, não, entendeu? Não deram muita trela, não. Mas é um dos motivos pelos quais a gente está estudando aqui, né? Participando de um curso para melhorar, né? Olha só o que diz, né? Interpretado de várias formas e maneiras, dependendo do momento e do interesse. Então, dependendo da época, dependendo do momento, a participação ela tem uma conotação, ela tem um conceito diferenciado, ela apresenta de alguma forma. Verdade. Eu trouxe o conceito do Bordenave, que ele fala assim: a participação é o caminho natural para o homem exprimir sua tendência inata de realizar, fazer coisas, afirmar-se a si mesmo e ao mundo. Além disso, sua prática envolve satisfação de outras necessidades não menos básicas, tais como interação com os demais homens. Isso traz também a participação. Você se reúne com a sua associação, você também está o quê? Você está trocando as suas ideias, você está se comunicando com outras pessoas, você está absorvendo
as informações de outras pessoas, né? Então, isso também é um crescimento para você, é um crescimento muito grande. É o que nós estamos fazendo aqui também, né? Nós estamos interagindo, eu estou conhecendo você, né? Super legal conhecer uma pessoa que é atuante, né? Conhecer a sua participação, né? E a tua autoexpressão, eu estou me expressando, eu digo, olha, é isso que eu penso, é isso que eu acho. Então, o desenvolvimento do pensamento reflexivo, certo? Porque, de repente, você pensa algo, o outro pensa algo que vai fazer você pensar no que ele está pensando, que você nunca imaginou, mas ele já está pensando. Então, esse ajuntamento, vamos dizer assim, essa reunião te auxilia bastante. E eu espero que esse curso seja também isso para você e para os demais, viu, Maria Elza? Com prazer em criar e recriar coisas, né? Você vai criar e recriar coisas. A valorização de si mesmo pelos outros. Olha que legal, né? Quando você participou do plano diretor, dizer você ajudou a pessoa. Conhecimentos, com certeza, a melhorar muito mais o meu conhecimento sobre mobilidade. Né? Quando eu participei da questão do plano diretor... Quando participou do plano diretor, você não pensou só em você, você também pensou nos outros, você pensou na sua comunidade, né? Você interagiu, você estava pensando ali na sua comunidade. Isso é um crescimento para você também, como pessoa, como cidadão, na verdade, como formação. Isso é muito legal. Então, a participação ela pode ser conservadora para a preservação da ordem social através de pensamentos legais, certo? Eu já venho com uma lei e digo assim, ó, é assim, vocês estão participando porque a lei diz que vocês têm que participar. Vou dar um exemplo muito simples. Conselho de escola, conselho escolar. Tem sempre um representante da comunidade que não fala nada, mas ele faz parte do conselho da escola, certo? Ele está ali, mas ele não fala nada. Os outros decidem por ele, né? Os outros, está tudo estipulado lá, as metas estão ali, ele só vai lá para a caneta dizer que está tudo certo. Eu não vou generalizar, mas a maioria é assim, né? A maioria é assim, não vou generalizar. É verdade, porque eu participei de conselho escolar e eu sei que acontece essas coisas, só que eu era muito enjoada. A maioria é assim, né? A participação progressiva, né? Substitui a democracia representativa. Desculpa, gente, tem um erro aqui, eu fico 2 dias para consertar. É verdade. Pela participativa, né? Assim repassa o controle do poder para o povo. Né? Ou seja, né? Qual o exemplo que eu podia pegar aí? Né? Aquela ação participativa, trazer ao povo o orçamento participativo e dizer não só ter a participação do povo, mas também ter a gerência dele sobre aquilo que vai ser usado. Né? Então, o orçamento participativo, teoricamente, poderia ser considerado uma participação progressista. Ok? Por exemplo, eu posso te dizer que, assim, vamos falar na rede de ensino, né? As escolas. O pessoal discute essa questão, e não propriamente mobilidade, mas discute trânsito, né? Discute trânsito. Então, é um tema que tem que ser curriculares transversais, né? Para discutir, demonstrar, conscientizar a comunidade. Não, ele discute, a maioria das escolas, as estratégias pedagógicas, ela discute apenas, faz os desenhos, apresenta um slide, apresenta os alunos, mas não traz os pais para discutir esse problema da mobilidade, né? Não traz os pais para discutir a mobilidade, discute apenas com os alunos. Só cumpre naquele momento que é o dia do trânsito, essas coisas tudinho. Então, precisa ser trabalhado, né? Esse tema, né, da mobilidade, da questão, a transversais, né? Entendi, perfeitamente. Curriculares. Sim. Ok. Aí nós temos a participação popular no planejamento e na gestão das cidades. Olha, pensa-se desde a década de 60 nessa questão, certo? Primeiramente com uma característica de militância, né? Reivindicação, para aquela população que está usando, e pelos planejadores, né, da organização da cidade. Então, segundo o autor que eu estou discutindo aqui, que é o Bordenave, né, desde a década de 60 que vem né, discutindo muito isso. Porque, se você for procurar, ou mesmo na internet, informações sobre mobilidade, a palavra em si ela é muito nova, ela é bebê, né?
ela está ainda com leite. A Maísa pode dizer isso. É uma coisa muito nova ainda, muito recente, né? Um bebezinho que foi gerado, né? E está sendo, né, amamentado ainda. Então, é uma coisa muito nova. Segundo, ele começa a se discutir a participação popular em reivindicações de algumas coisas a partir da década de 60. A gente sabe muito bem que quando a gente vai prestar atenção na história em si, as narrativas dela, você percebe que muita coisa aconteceu na década de 60, né? Muita coisa, muitas reivindicações. Eu mesma nasci na década de 60, então estou valorizando a década de 60 também, tá? Mas eu nasci também na década de 60. E também nós temos o quê? Uma participação popular é o resultado da perda da credibilidade das instituições representativas, certo? Eu não acredito mais em quem me representa, em quem eu votei. Então, eu não acredito mais, certo? Então, a participação popular ela é fundamental nisso. A entrada dela nesse contexto ela é fundamental, certo? Para que entre no eixo e o meu representante perceba, certo? Que as necessidades elas não estão sendo supridas, elas não estão sendo, né? Certo? Não está se dando os resultados dos quais eu, enquanto comunidade, estou esperando. Também a participação popular ela pode ser uma proposta alternativa à democracia representativa já desgastada, certo? Eu posso entrar com ação popular, eu posso entrar com vários outros, vamos dizer assim, outras formas para poder alcançar e alçar aquilo que eu pretendo enquanto comunidade, certo? Então, isso eu posso fazer. São coisas que eu posso fazer. Mas, olha só, tem a participação por parte, que é a pseudo-participação, que é a consulta para legitimar decisões, que é aquela, inclusive, que eu já dei exemplo, que é do representante lá do conselho da escola, pode ser um desse exemplo. Tem a participação parcial, que é o processo que pode ser influenciado por duas ou mais partes, mas apenas uma delas detém o poder de decisão. Certo? Eu posso falar da educação também? Posso, certo? Quem manda na nossa educação no Brasil? É o Banco Mundial, que é o nosso investidor. Certo? Mas ela tem que participar de parceria com quem? Com o nosso governo. Né? Com o MEC, com o nosso governo. Mas, no final dos frigir dos ovos, né? Desculpa a expressão, quem decide mesmo é quem vai investir. Né? Nas universidades, quem decide o que vai ser projetado, elaborado, feito, organizado, certo? São as instituições, né? As parcerias público-privada, né? Elas dizem, olha, isso aqui pode ser porque vai ser comercializado, isso aqui não pode, isso aqui não pode. Mas tem a parceria, tem a junção. Né? E a participação total, o poder decisório e compartilhado entre todos os participantes, o que é mais difícil. Certo? Porque você, na verdade, você não consegue... É difícil, porque se eu digo que no meu bairro precisa de uma calçada, no bairro do meu colega ele diz que ele precisa de um asfalto. Se eu digo, então, você juntar, né, esses interesses pais de bairro é uma coisa extremamente estratégica. Certo? Mas aí existe o quê? Existem as leis, existe o plano diretor que me diz, isso aqui é direito de todos, então isso aqui eu ainda posso pensar em fazer, porque a lei diz que eu posso fazer. Não sei se ficou claro. Gente, me corrijam se eu estiver falando alguma coisa e se quiserem entrar, para mim não tem problema, para mim não tem problema nenhum, tá? Então, formas e tipos de participação. Tem a espontânea, que a pessoa participa de forma espontânea. A Maria Elza não fez isso, né, com os colegas, induziu e levou todo mundo, não é isso, Maria Elza? Bora, gente! Vamos lá, tô brincando com você. Vamos lá! Se não for, já viu, né? Não, então, espontânea. O pessoal gostava mesmo. Foi assim. Você que falou essa palavra. Você arrastou todo mundo. Tira para mim, né? População. Aí leva toda a comunidade, certo? E tem a conquistada, mobiliza-se para participar. Então, eu primeiro sou o exemplo, para depois chamar aquele que se interessa, né? Legal, gostei. Eu vou junto com você, porque eu gostei do que eu vi, vou junto com você. Né? E tem a imposta, que é obrigado a participar. Um exemplo, o voto. Eu sou obrigada a votar. Não sou? Sou. Às vezes eu não quero votar, mas eu sou obrigada a votar. Né?
Tipos, clientelista, manipula-se as ações e os resultados. Ora, se eu sou investidor, então sou eu que mando no negócio, não é verdade? Então eu dou para quem eu quero. Verdade. Para quem eu não quero, não dou. Não é? Certo? A maniqueísta. Ah, não, mas eu vou botar banca e vou acabar com todo mundo, certo? Eu quero que os meus interesses sobressaiam, são os meus interesses. Não quero nem saber do outro. Tem o crítico, sujeitos portadores de valores, necessidades negociados de forma transparente e aberta, certo? Esse aqui eu diria que seria o mais prudente em relação à nossa democracia, né? Em relação à nossa democracia. Geralmente não acontece, mas seria o mais interessante. Gente, eu não estou prolongando muito, porque já são 2h42, né? Tem a participação popular em esferas de ações, que você conhece, Maria Elza. A participação social, associações, organizações, mobilizações e outros grupos visando explicitar seus interesses. Você deve provavelmente ser associada em alguma instituição, você deve ter algum, né? Certo? Já fez algumas mobilizações, e outros aí que estão também assistindo, que ainda não se pronunciaram, devem também ter esse tipo de Tem a participação política, direto ou através da representação, isso a gente faz sempre, acabamos de participar da nossa, né? A nossa democracia, né? Acabamos de escolher os nossos, né? Acabamos de fazer isso. E tem a participação comunitária, que os grupos organizados devem participar no interior do Estado. Essa participação comunitária ela é muito importante, ela é fundamental no processo, né, de mobilização referente ao que a gente está discutindo aqui, a mobilidade. Ela é muito importante. Se juntar para poder, né, solicitar. Eu estou quase terminando. Democracia, cidadania e ações. Participação em reuniões comunitárias. Né? Pode decidir por melhorias em suas ruas, bairros, cidade, tudo isso, provavelmente, eu estou falando coisas que vocês já conhecem, que tem associações de moradores de bairro, infraestrutura, pé de saúde, educação, dentre outros. Tem o orçamento participativo, reunião com comunidades, para decidir aquilo que vai ser investido e aonde e quando, você deve também já ter passado por isso, os outros também. E tem a ação popular, que é o direito do eleitor em impetrar uma ação contra o ato lesível ao patrimônio público, né? A moralidade administrativa, certo? Se juntando, tem tantas assinaturas, eu não sei se você já fez isso, e para entrar contra, né? Certo? Você tem voz e voto, quando você consegue tantas assinaturas, voz e voto. Enfim, isso são pequenas informações que você tem que absorver, né, e saber que participar não é só vou participar, é muito mais que isso, certo? É prática em si. E tem mais, é saber que quando você participa de participação popular, certo? Você está pensando na comunidade como um todo, ou deve estar pensando na comunidade como um todo. Não é os seus interesses, mas é o interesse da comunidade como um todo. Certo? E para deixar mais interessante, eu peguei uma música do grupo Skank, que é o Pacato Cidadão. Também errei aqui, tá? Que diz assim: para que tanta sujeira? Tem mais estrofes, mas eu conservei essas aqui. Para que tanta sujeira nas ruas e nos rios? Qualquer coisa que se suje tem que limpar. Se você não gosta dele, diga logo a verdade, sem perder a cabeça, sem perder a amizade. Pacato Cidadão. É o pacato da civilização. Pacato cidadão. É o pacato da civilização. O pacato cidadão, eu te chamei a atenção. Não foi à toa. Não, se fine la utopia. Mas a guerra todo dia. Dia a dia, não. E tracei a vida inteira planos tão incríveis, tramo a luz do sol, apoiado em poesia e em tecnologia. Agora a luz do sol. Corre a felicidade no asfalto cinzento, se abolir a escravidão. É o casamento, corre a felicidade no asfalto cinzento, se abolir a escravidão do caboclo brasileiro, numa mão educação, na outra dinheiro. Olha só, né? Trocando a educação pelo dinheiro. Pacato cidadão é o pacato da civilização. 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 Aí eu pergunto, quem é esse pacato cidadão? Somos nós?
Somos nós que sujamos a rua, somos nós que afrontamos, né, o interesse do outro. Quem é esse pacato cidadão? É uma pergunta que eu faço, certo? Vocês podem até ler sobre isso, é muito interessante. Pacato cidadão. Né? Você já viu a fatura da luz? Essas são umas atividadezinhas minis. Sabe por que a cobrança? Tem ideia de quanto custa manter essa rede de energia? Já foi visitar algum órgão desses? Porque geralmente a gente pega a luz, eu nem tenho a minha luz aqui, senão eu ia brincar com você. Geralmente a gente pega a luz e a gente não entende a metade da cobrança que tem lá. Mas algum de nós já foi lá na CELPA, que não é mais CELPA, agora é Equatorial, já foi lá perguntar... Equatorial. Eu sei. O que significa cada subtração do nosso dinheiro. O que significa isso aqui? Eu quero que você me diga o que é isso aqui. Eu já passei sufoco com isso. Eu já fui, viu? Por isso que eu estou falando para vocês. Vem cá, o que significa isso aqui? Eu não fiz isso. Eu já fiz isso. Porque eu acho um absurdo. Olha, gente, eu vou confessar a vocês. Eu já cheguei a pagar R$800 de luz aqui em Marabá. Então, eu acho isso um absurdo. Eu quero saber o que é isso aqui. Né? E é isso, aquilo, porque a gente, como cidadão, a gente às vezes não faz isso. Mas pera lá, por que eu estou pagando tudo isso? Questiona, né? Então, saberia dizer se a cobrança está compatível ao uso desses serviços? Eu não sei. Será que eu pagando R$700 de luz, eu posso dizer que realmente eu consumi isso? Será? Mas o meu boleto diz quanto eu consumi. Aí aumenta isso. Isso faz parte da cidadania, isso faz parte de um direito meu. De saber o porquê e o que eu estou pagando. Né? Os órgãos públicos, eles não possuem um orçamento, que eles têm que correr direitinho conforme o orçamento. Né? E por que minha luz aumenta todo mês? Meu salário aumenta todo mês? Bom, o lixo urbano. Observa se há lixeiras em sua rua. Você já parou para pensar se você já observou se tem lixo na sua rua? Ou você passa todo dia por ela e você não vê nada? Você só vê a rua. Né? Quantas vezes o caminhão de lixo passa em sua rua? Você já observou quantas vezes? Eu já fiz essa contagem. O meu é todo dia, 5h30 para 7h30 da noite ele está passando. Todo dia. Desculpa. Só no domingo que não. Que bom, né? Que bom, porque para cá é só 3 vezes na semana. Segunda, quarta e sexta. Aí você já muitas vezes eles nem passam semanas e semanas sem passar e o lixo fica jogado, derdará, cachorro rasga, e é aquela situação. Você já foi lá perguntar por que isso? Você já tirou um monte de fotos e mandou para o teu deputado, ou para o teu senador, ou para o teu vereador? Você sabia que você pode fazer isso? Tirar as fotos e mandar tudo? Porque ele abre o celular dele e ele vê aquela foto nojenta. Você já sabia que você pode fazer isso? Tem meios de comunicação que você pode fazer isso? Oi. Marilza, essa semana, não a Elza, mas os moradores que se acharam incomodados, nós se achamos incomodados com um touro de lixo. Sabe? Porque até essa questão que a Zé falou logo no início, que o povo não tem consciência. Algumas pessoas, não posso generalizar que são todos. Alguns têm a frente da sua casa limpinha, guardam o seu lixo bonitinho, né? Tem um lixo doméstico, tem tudo, mas eles misturam tudo, né? Tem consciência, então, na realidade tem consciência. Estávamos atolados de lixo, de tudo quanto era espécie, dentro de um espaço que nós estamos brigando para ser nosso espaço de um complexo de lazer, né? Onde a comunidade vai ter esse momento. Nós estamos brigando por isso. Então, eu tirei as fotos, não sou eu, outros moradores tiraram também, jogamos na rede, mandamos para o pessoal da prefeitura que nós queríamos limpo, que nós queríamos que retirasse, que a gente não aguentava mais. Nós estamos assim, brigando de uma forma bem sucinta com os carroceiros, conscientizando eles para não trazer, porque eles pegam... Porque aí não é só morador daqui, de dentro de onde a gente mora. Vem gente de fora também, vem caminhão, entendeu? E a gente às vezes pede para as autoridades para nos ajudar, mas às vezes não ajuda a gente, né? Então, graças a Deus, nós comovemos.
Veio a prefeitura, tirou, limpou. Claro que nós fizemos amizade com os meninos que capinam, que tiram, que desentope, fizemos uma sopa coletiva, demos para eles, entendeu? Tudo é questão de parceria, né? Graças a Deus, o lugar que a gente queria que estivesse limpo, a gente vai começar uma outra ação, uma ação de conscientização, de que permaneça limpo. A gente vai plantar, botar pneu, essas coisas todinho. A gente conseguiu, porque a gente foi lá para a rede social, colocou, encaminhou, através de foto. Eu tirei assim uma porção de foto, mandei, a outra moça também tirou, uma outra moradora tirou, e graças a Deus que a gente comoveu e conseguiu que a prefeitura, a subprefeitura, que é o distrito, veio fazer a limpeza no terreno que a gente queria, que a gente não aguentava mais. A palavra-chave aí é consciência, né? Ou seja, você mobilizar através da consciência da pessoa, né? Que a pessoa possa se conscientizar de que ela vive numa comunidade, ela tem o espaço dela, mas ela vive numa comunidade e ela pode, sim, de repente, né, prejudicar aquele contexto da comunidade inteira. Então, isso é feito de forma educação. É educação. E a responsabilidade dele também, né? A responsabilidade social também. Sim. Associação de bairro pode fazer isso. Foi uma das coisas, uma luta muito grande que nós tivemos aqui no nosso bairro, que o lixo não passava, não tinha autoridade para vir, a luta foi muito grande, graças a Deus hoje nós conseguimos, né? Mas ainda a luta continua. Muito bem. Vocês já estão no caminho certo. Isso é bom, né? E aí, por último, né? O que é ser cidadão? Isso aqui não é uma ideia minha, é do governo de Pernambuco, que eu achei muito interessante, e eu queria socializar com vocês, que é o papel do cidadão. Cobrar, mas também cumprir deveres. A gente está falando sobre isso agora, nesse momento, né? Vocês estão falando sobre isso. Impetrar ações, mas também agir em conformidade com a lei. Não adianta nada eu estou na minha comunidade, certo? E estou lá falando dentro da minha associação, olha, por favor, não joguem lixo, não joguem lixo. Aí, de repente, um morador me vê com um papel jogando no chão. Que exemplo que eu dou? Eu não dou exemplo nenhum, né? Então, denunciar, mas também zelar por uma convivência melhor. Nem por isso eu vou sair batendo em todo mundo, nem atirando, né? Não tem porquê, né? Então, manter a convivência, manter... Responsabilidade social, né? Exatamente. Acionar a comunidade, né? Mas também participar. Não adianta eu chamar, né? Gente, tem reunião na associação, tem reunião ali, né? Vamos conversar e tal. Aí a pessoa chega lá e diz, mas espera lá, cadê o fulano, né? Foi ele que me convidou. Como assim? Ele não veio? Por que ele não veio? Mas não foi ele que me convidou? Né? Cadê ele? Direcionar os pedidos às autoridades competentes, mas também fazer a sua parte. Aqui eu ainda coloco mais. Quando a gente vai direcionar os pedidos às autoridades competentes, a gente tem que ir com leis, certo? A gente se apropria de algumas leis fundamentais daquilo que é do nosso interesse. Não adianta você ir com noções de senso comum, que eu chamo assim, qualquer coisa. Né? Ou seja, por isso que eu peguei o plano diretor. O plano diretor me diz que a função social da cidade é XXX, né? E aí, com uma conversa com o gestor, eu digo, mas pera lá, o plano diretor diz que eu tenho esse direito, tem aqui, eu preciso da lei para mim, para embasar naquilo que eu falei. Então, quem está na frente, como vocês que estão, né, na frente da liderança, vocês têm que ter uma noção disso. Pelo menos uma noção básica para estar implementando isso. Então, almejar uma cidade melhor, mas também colaborar, certo? Se eu quero uma cidade melhor, eu também tenho que colaborar com ela, certo? Eu não vou tirar o lixo do fundo da minha casa e jogar na frente da minha casa. O lixo que eu digo assim, tipo, olha, eu vou capinar meu quintal. Aí eu pego todo o mato do meu quintal, jogo lá onde passa o meio-fio, aí eu deixo lá semanas e semanas, né? Aí eu deixo lá, aí vai pegando rato, né? Vai pegando bicho morto. Quer dizer, qual é o meu compromisso? Jogou, né? Qual é o meu compromisso? Aí o outro vê, diz assim, você também coloca lá. Já sei, ele colocou.
Ele colocou, vamos lá montar tudo em um lixinho ali, que fica uma coisa linda. Aí organizar a sua rua, seu bairro, sua cidade. Resumindo, ser cidadão e cuidar daquilo que é seu. Porque é da comunidade, mas também é seu. Né? As pessoas às vezes acham que praça não é seu. Não, a praça é minha. É da comunidade, mas também é minha. Se eu vejo uma garrafa lá quebrada, uma vez eu vi, uma pessoa passou numa garrafa numa praça, tinha uma garrafa quebrada lá, no meio. Mas ela passou do lado da garrafa, não teve de se abaixar. E um monte de criança correndo na praça. Pegar a garrafa e jogar no depósito correto. Tá vendo? Tem um monte de criança, pode passar e se machucar. É a questão da responsabilidade mesmo, de base, né? E eu vejo a educação muito importante nesse sentido, fundamental a questão da educação nesse sentido. Né? Então, é isso que eu trouxe para vocês. Né? Eu queria perguntas, né? Adorei conversar com você, Maria Elza. E a me corrija. Zéoneide. Zéoneide, pronto. Adorei conversar com vocês, vocês são maravilhosos. Mais alguém quer falar alguma coisa? Quem quiser. Quer aglutinar, quer me corrigir, fique à vontade. A gente está aqui para conversar. Vamos dar uns 10 minutinhos para vocês conversarem. Eu achei muito importante a tua palestra, sabe? Porque eu acredito que, com certeza, a gente vai levando, a gente aí somou todo esse conhecimento, toda essa experiência, essa vivência que a gente tem na comunidade, isso só veio acrescentar para o nosso saber, para o nosso entendimento. Com certeza, foi maravilhoso. Eu gostaria de agradecer às professoras, né, tanto a Marilza quanto a Michele, dizer para vocês que quando nós concebemos esse projeto, era exatamente esse caminho que a gente imaginava que devia ser dado. Quer dizer, é um projeto que ele vem refletir sobre várias questões que envolvem participação popular e que a gente percebe quando a gente vive atuando, né, e eu estive na condição de gestora, a gente percebe que a comunidade ela precisa se expressar e ela precisa refletir sobre várias situações. Né? Eu me lembrei aí da pessoa que convida e nunca vai. E eu tive oportunidade, durante o projeto do BRT, sempre tinha uma pessoa que chegava e dizia que ela nunca tinha visto isso, ela sempre reclamava que não tinha reunião. Aí fazia reunião, ela mandava umas 5, 6, 7 pessoas e ela não ia na reunião. E aí na reunião se discutia um monte de coisa, se decidia um monte de coisa. E depois, quando a gente encontrava essa pessoa individualmente, ela cobrava um monte de coisa que já tinha sido discutida. Então, são alguns comportamentos que, às vezes, a pessoa tem, ela nem percebe, né? Ela nem se toca que ela está fazendo aquilo. A ideia da capacitação é isso, é um despertar de consciência, de reflexão sobre várias situações. Eu imagino que em tudo que foi falado hoje, Elza, Zeuneide, Railuz, pessoas que têm acostumado já um trabalho na comunidade, eu imagino que nessas situações sempre lembram de alguém, né? Sempre parece que está falando de alguém que a gente conhece, né? E eu acho que é muito importante isso, sabe? É muito importante isso, esse contato, essa troca de ideias, tá? As pessoas não entendem que isso também é política, né? Isso é também política. As pessoas têm a Marilza, particularmente, que é doutora em ciência política, ela talvez vai entender isso, né? O que adianta a gente fazer política se a gente não puder tocar a mente das pessoas, conscientizar as pessoas, e se a gente não puder ajudar as pessoas a exercer, de fato, a cidadania, ser um bom cidadão, né? É muito legal isso aí. Eu fico muito contente porque essa largada inicial desse trabalho, que é um trabalho que é uma interação entre a academia e a comunidade, né? E é um trabalho totalmente focado nisso, né? E nesse campo é suprapartidário, é apolítico, no sentido mais amplo, né? É que esse projeto ele começa bem, na minha opinião, começa já numa perspectiva de tocar
a consciência das pessoas, refletir sobre uma série de situações. E essa capacitação, ela é dessa forma, ela é um criar, um pensar, um ver as coisas de uma maneira mais ampla, como a professora Marilza expôs, como a professora Michele, as duas prepararam. É muito legal a gente estar fazendo isso. Eu quero dizer que nosso projeto, ele tem uma marca que é o voluntariado. As pessoas estão aqui porque querem estar aqui. Os professores que estão participando porque acreditam no projeto, acreditam que isso é importante. A gente imaginou também que ia partir com um grande número de pessoas, mas que realmente, ao longo do tempo, a gente ia ficar com quem realmente tivesse interesse em participar, em crescer, né? No sentido de poder ajudar melhor a comunidade, porque é isso que vai acontecer. A cada oficina dessa, a gente sai com uma mensagem, a gente sai com um aprendizado, a gente sai com conhecimento, e vamos ainda surpreender a toda a comunidade, vamos ainda surpreender esses participantes aí, porque eu tenho certeza que essas pessoas, ao final de todo o projeto, serão pessoas muito mais capacitadas para exercer e para fazer também que outras pessoas sejam, que na verdade serão multiplicadoras do nosso projeto aqui, né? Então, eu fico muito feliz como coordenadora do projeto em ver como foi produtivo, né? Como foi produtivo esse encontro. E não é à toa que eu convidei Elza, convidei Zé, outras pessoas. Vocês moram no meu coração. Podem ter certeza que a gente continua acreditando que é esse movimento mesmo que tem que ser feito para que vocês possam ajudar a comunidade de vocês. Então, muito obrigada, professora Marilza, professora Michele. Foi, assim, uma entrada muito bacana. Que bom que vocês tiveram essa ideia dessa oficina inicial. E eu fico muito feliz de estar coordenando um projeto que está começando de uma maneira tão legal. Vou só fechá-lo. Deixa eu ver se eu consigo fechar aqui. Michele está falando. A Michele está falando. Teu microfone está desligado, Michele. Ah, sim, desculpa. Bem, agradeço a oportunidade, né, de estar aqui nesse momento, de ter participado aqui com um grupo. Vou participar até o fim, né, assistir as outras palestras, então vamos ter outro momento juntos. Agradeço a participação de todo mundo. A proposta realmente era hoje iniciar essa reflexão, né, sobre a temática da mobilidade e participação popular, e acredito que fizemos com sucesso. Então, muito obrigada, né, pela participação de todos. Tá? Obrigada pela ajuda, Michele. Obrigada. Beijo para ti. Tchau. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau, pessoal. Nos vemos na próxima. Boa noite. Uma boa parabéns noite. Parabéns pela palestra e convido a todos na próxima quinta para a gente aprofundar a conversa aí sobre a mobilidade urbana. Isso aí, professor Marcelo. Passa a bola para ele. É isso aí. Estamos aqui. Legal. Excelente palestra da professora Marilza, da Michele. E na quinta-feira, né, eu convido a todos aqui. Vamos jogar no grupo lá para a gente aumentar a participação e fazer outra conversa boa como foi a de hoje. Esses vídeos serão colocados lá no nosso canal Cidade para Todos do YouTube, porque também algumas pessoas, por alguma eventualidade, não podem participar, não estão em condições, mas a gente continua multiplicando essas informações para que as pessoas possam assistir depois também, e fica o registro também da atividade. Então, tchau. 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 Tchau, Deus. Tchau. Até logo. Boa noite. Boa noite a todos.